Então, moçada, dando continuidade aqui ao nosso tema aqui, ó, parte de propriedades físicas de compostos orgânicos, parte 2, o retorno de Jedi. Aqui a gente vai trabalhar com outras duas propriedades que também são bem cobradas em vestibular aí, ó, que são as propriedades de solubilidade. Nossa, trovejou aqui, repangalejou aqui, mas vai ficar assim mesmo, tá bom? Sinto muito, não gostou, faz um BO. Enfim, ó, vamos continuar com essas duas outras propriedades aqui, que são solubilidade e acidez. A parte de solubilidade ela é bem simples, ela é bem, não tem muita complexidade. O que vai pegar mais a maior complexidade aqui é a parte de acidez, porque tem muitos pormenores para serem explicados, tá bom? Então vamos começar aqui o seguinte. Lá na Química 2, quando vocês estão estudando processos de suspensões e de soluções, vocês aprendem que o principal fator necessário para que duas substâncias aqui, ao serem misturadas, formem uma solução, sejam miscíveis umas nas outras, é a questão da semelhança química, certo? De caráter polar ou apolar. E aí a gente aprende a primeira premissa, que é tipo assim, a regra geral de tudo. Se eu tenho aqui solvente polar, ele só vai poder dissolver compostos que também têm caráter polar. Se eu tenho aqui solvente apolar, ele só vai também poder solubilizar, dissolver compostos que também são apolares, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte aqui. Todas as vezes que eu fizer aqui uma questão que relaciona essa questão de solubilidade, eu tenho que primeiro olhar a questão da polaridade da substância. Se eu tiver uma substância muito polar, obviamente ela não vai solubilizar uma substância que seja apolar, certo? Então aqui eu tenho aqui esse pequeno exemplozinho aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, a substância hexano, que é um hidrocarboneto, e sabendo a gente que todo hidrocarboneto é apolar, esse componente, por exemplo, não vai ser solúvel em água, porque a gente sabe que a água é um solvente aqui, ó, polar, perfeito? Então, substâncias de caráter diferente não ocorre dissolução. Agora, se eu tenho, por exemplo, um benzeno, uma molécula de benzeno, que também é apolar, caráteres semelhantes, ocorre dissolução, perfeito? Então, por regra geral, é bem simples a questão de solubilidade. O que pode acontecer de um pouquinho de diferente? Quando a tua questão ela quer discutir aqui pra gente o que a gente chama de perda do caráter polar, certo? Tá acabando o mundo aqui, tá bom? Isso são premissas do Apocalipse, tá bom? Então, se você pode pedir perdão por seus pecados, peça agora, viu? Enfim, continuando. Falando aqui um pouco dessa questão de perda de caráter polar aqui. Aqui vai existir uma paradinha chamada efeito indutivo, tá bom? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, 4 álcools, tá bom? Etanol, butanol, octanol e dodecanol, tá bom? Tendo, respectivamente, 2, 4... 8 e 12 carbonos, perfeito? E aí eu quero comentar o seguinte para vocês. O etanol é uma substância que ele tem um caráterzinho que a gente chama de caráter anfifílico. O que seria esse caráter anfifílico? É uma substância que vai se dissolver tanto em solventes polares quanto em solventes apolares, tá? Então ele consegue se dar bem tanto com água, por exemplo, quanto com gasolina, que também é apolar, perfeito? A questão é o seguinte aqui, ó. O caráter mais acentuado entre esses dois, por mais que ele seja anfifílico, ele se interage melhor com moléculas que são polares, tá? Por que isso acontece? Porque eu tenho uma hidroxila aqui, que é a parte polar da minha substância, mas eu também tenho uma cadeia carbônica, certo? E essa cadeia carbônica pode interagir, por exemplo, com o hidrocarboneto, perfeito? Agora acompanha comigo o nosso raciocínio aqui, moçada. Observa que eu tenho aqui uma hidroxila, e essa hidroxila, na composição dela, ela tem o elemento químico oxigênio. E a gente, na aula anterior, chegou a comentar que o oxigênio é um elemento com elevado grau de eletronegatividade. Eu tenho um polo negativo muito forte, perfeito? Por efeito indutivo, se esse elemento está carregado negativamente, esse carbono vai ficar carregado positivamente. Então, eu tenho um dipolo aqui acentuado, um dipolo forte. Isso faz com que essa substância seja muito solúvel em água, certo? Só que o que acontece? Como vocês já devem ter estudado lá na Física 3, com o titio Fábio, o titio Leno, o titio sei lá quem, que dá aula de Física 3 para vocês, vocês devem estar lembrando que esses campos elétricos, eles têm uma propriedade que obedece a tal da lei de Coulomb, certo? Quanto mais distante, quanto maior o espaço entre essas cargas, menor a intensidade. Então, ela vai diminuir com o quadrado da distância.
Então, por exemplo, como aqui eu tenho poucos carbonos, eu tenho dois polos positivo e negativo muito fortes. Então, essa substância vai ser muito polar, certo? Mas o que acontece, galera, quando, por exemplo, começo a aumentar o número de carbonos na cadeia? Eu vou ter aqui, ó, uma carga muito negativa, uma carga muito positiva, e aí eu tenho uma propriedade que eu discuti com vocês lá na parte inicial de orgânica. Eu falei para vocês que a cadeia carbônica em geral, ela tem a capacidade de dissipar a carga, e é isso que vai dar estabilidade para ela. Então, por exemplo, essa carga positiva aqui nesse primeiro carbono, ele vai meio que transferir parte dessa carga para o segundo carbono, parte da carga para o terceiro carbono e parte da carga para o quarto. Essa energia meio que vai ser distribuída em rede, certo? Só que aí eu vou ter uma questão interessante. Como eu comentei com vocês, essas cargas elas vão se perder no meio do processo, porque, novamente, lei de Coulomb, essa carga elétrica diminui com o quadrado da distância. Então vai chegar um ponto, por exemplo, aqui no octano, que esses carbonos eles vão ter carga positiva, mas lá para o meio da cadeia essa carga vai se perder. Consequência disso, esse filamento aqui, ó, essa parte da minha estrutura, ela já vai deixar de ter carga, vai deixar de ser polar e vai se tornar uma molécula apolar, certo? E aí eu começo a pensar o seguinte aqui, ó, com o aumento da cadeia carbônica para uma molécula que tem um grupo aí eletronegativo, essa polaridade ela vai se perdendo de acordo com o tamanho da cadeia. Ou seja, quanto maior a cadeia carbônica em relação ao número de grupos aqui, moçada, mais apolar essa substância vai se tornando. Então, o que eu posso pensar aqui nesse sentido? Essa substância vai ser solúvel em água, daqui para cá eu vou perdendo essa caráter solúvel em água, e quanto mais carbonos eu tiver aqui, menos solúvel essa substância vai ser. E aí eu vou gerar aqui para vocês um outro parâmetro da nossa IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E ela fala o seguinte aqui, ó, parâmetro para grupos oxigenados. Isso aqui serve para quando eu tenho um grupo apenas, uma hidroxila, ou uma carbonila, ou uma carboxila e por aí vai. Tá bom, moçada? O parâmetro fala o seguinte: numa cadeia onde eu tenho de 1 a 4 carbonos, e se essa cadeia tiver um grupo oxigenado, essa aí vai ser considerada uma molécula solúvel em água, certo? Se eu tenho de 5 a 11 carbonos, ela vai ser pouco solúvel, ou seja, depende da minha concentração, da minha quantidade que eu coloco. Se eu coloco pouco, provavelmente ela vai se dissolver toda. Se eu coloco muito, ela já não vai solubilizar totalmente, perfeito? E é o seguinte, de 12 a o infinito aqui, além carbonos, essa molécula já se torna insolúvel, mesmo que ela tenha, por exemplo, como é que eu posso falar? Um grupo oxigenado nele aqui. E aí a gente vem para cá, ó, observa, 2 carbonos, solúvel, 4 carbonos, ainda assim, solúvel. 8 carbonos, está nessa etapa aqui de 11 a 5 a 11 carbonos, pouco solúvel. 12 carbonos já é insolúvel, sacou? Lembra que aqui eu tenho todos os grupos aqui, substâncias que tem apenas um grupo oxigenado, que no caso aqui é minha hidroxila, tá bom? E aí o que pode acontecer? Olhem para cá para baixo agora, verifiquem esse caso aí, que eu acho esse caso interessante. Aqui eu tenho uma substância, uma molécula que tem 2, 4, 6 carbonos, correto? Só que quando eu olho para cá, 6 carbonos determina aqui pra gente que eu tenha um camarada pouco solúvel. Isso quando eu tenho um grupo oxigenado. Só que nesse caso, moçada, aqui específico, eu não tenho um grupo oxigenado, eu tenho 2 grupos oxigenados, sacou? E aí é necessário que eu faça uma proporção, certo? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se eu tenho 6 carbonos e eu tenho 2 oxigênios aqui, a minha proporção real aqui é de 3 carbonos para 1 oxigênio, perfeito? E aí o que acontece? Se eu tenho 3 carbonos para oxigênio, ele cai aqui na minha primeira estrutura aqui, certo? Ou seja, apesar de eu ter 6 carbonos aqui, ele tem 2 grupos oxigenados, e quando eu faço a proporção total, é como se eu tivesse 3 carbonos para 1 oxigênio, então ele acaba ficando um componente muito solúvel, perfeito? Então, novamente aqui, ó, por mais que eu tenha uma cadeia carbônica grande aqui, enorme, eu posso aumentar a solubilidade dessa substância desde que eu também aumente o número de oxigênios, por exemplo, ou o número de nitrogênios também, ou o número de moléculas ou de filamentos que sejam muito eletronegativos, tá bom? Essa é a primeira consequência aqui pra gente. Então, de novo, viu uma substância lá oxigenada, tenta encaixar nesse parâmetro aqui, certo? Lembrando que esse parâmetro ele serve aqui para um grupo oxigenado. Se tu tiver mais de um grupo oxigenado, tem que fazer a proporçãozinha, certo? Como eu fiz aqui para vocês, tá bom? Essa é a primeira possibilidade, só aparecer numa prova para vocês.
Segunda possibilidade, observa aqui, ó. Eu tenho, moçada, aqui duas substâncias polares, certo? Ambas polares. Coloquei no plural aqui porque eu sou analfabeto, mas enfim. Ó, duas substâncias que são polares, sendo que aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho uma carbonila, que é um C+O. Isso é um álcool e isso aqui é uma acetona, certo? E é o seguinte, ambas são polares e ambas aqui tem 5 carbonos, então elas vêm aqui naquela status de pouco solúvel, certo? Só que, se a tua questão perguntar de ti qual desses camaradas aqui é mais solúvel em água, em H2O, e aí tu tem um grupo oxigenado para os dois, certo? E tu tem 5 carbonos para os dois aqui, que se encaixam numa questão de pouco solúvel. Como é que tu sai dessa enrascada aqui? Tu olha para o tipo de interação química, certo? Quando tu olha para o álcool aqui, moçada, tu define aqui para o álcool direto que o tipo de interação química que essa hidroxila tem por ter oxigênio ligado a hidrogênio é do tipo de ligação de hidrogênio. Enquanto aqui na acetona, por ter uma carbonila, que é oxigênio ligado a carbono apenas, eu já tenho aqui pra gente um dipolo. Perfeito? E é o seguinte, quando tu olha para a água, qual é a interação química que tu acha que a água faz? Ponte de hidrogênio ou dipolo-dipolo? E aí a resposta óbvia para isso é ponte de hidrogênio. Então, de novo, duas substâncias aqui que na contagem de carbonos e na contagem de grupos são classificadas como pouco solúveis, certo? Por terem 5 carbonos e um grupo oxigenado. Porém, o álcool realiza ponte de hidrogênio e a acetona, que é a acetona em questão, realiza dipolo-dipolo. Por semelhança aqui, pela água também realizar ponte de hidrogênio, eu posso afirmar com toda certeza que o pentanol vai ser mais solúvel em água do que o pentan 2-ona. Ficou entendido isso aí? Bem claro, bem simples. Perfeito? Agora, vamos pro bicho papão aqui do negócio, que é a tal da acidez, moçada. Acidezinha aqui. Eu adoro essa parada porque tem muita coisa para discutir, certo? Então, quando a gente vai falar de acidez, moçada, essa aqui a gente tem que lembrar aqui daquela nossa escala de pH, né? Que vocês aprendem lá no segundo ano, que fala que é o seguinte aqui, a escala de pH ela varia, tem a taxa de variação aqui dela de 0 até 14, certo? Passando pelo ponto médio aqui, que não tá no meio, que é o ponto 7, sacou? Aí vocês aprendem lá com o professorzinho de Química 2 de vocês, se for eu, tudo bem, se for o Dantas também, tudo bem, se for, sei lá, o Aristides, tudo bem, e por aí vai. Você aprende lá que abaixo de 7 aqui, moçada, o nosso componente aqui vai ter caráter ácido, acima de 7 o pH vai ter caráter básico, perfeito? Aí é o seguinte, o que vai ser perguntado de ti nessas questões aqui, moçada, é quando que uma molécula orgânica ela vai ser um ácido e quando uma molécula orgânica vai ser uma base, perfeito? Segundo as minhas estratégiazinhas aqui. E aí a gente vai discutir aqui um problema bem interessante. O que é um ácido? Existem 3 teorias aqui, ácidos bases. Aqui é a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, certo? Para química orgânica, a gente vai frisar aqui mais primeiro em Arrhenius, em seguida em Lewis, tá bom? Então vamos lá, lembrando o que é um ácido aqui, segundo Arrhenius. Ácido, segundo Arrhenius aqui, é uma substância que quando eu jogar ela aqui ó, em meio aquoso, jogar ela em água, ela deve dissociar obrigatoriamente esse íon H+, certo? Enquanto a base, para quem lembra lá, é aquele componente que dissocia a hidroxila, OH-, nas mesmas condições. Aqui, eu quero falar para vocês aqui no processo de ionização. Então vamos lá, eu tenho um ácido que é um HX, eu estou colocando aqui de forma genérica, tá bom para vocês? E aí, ó, toda vez que eu dissociar o H+, eu obrigatoriamente vou dissociar um íon aqui negativo, X-, que pode ser um Cl-, pode ser um NO3-, SO4,2- e por aí vai, tá bom? Esse íon, a partir de agora, a gente vai chamar ela aqui, ó, de base conjugada do ácido, certo? E aí eu tenho uma regrinha bem interessante, uma regrinha até bacaninha de gente decorar aqui, ó. Toda vez que esse ácido for forte, essa base conjugada ela deve ser obrigatoriamente fraca, certo? Quando eu falo fraca aqui em termos de raciocínio, eu estou falando que ela é uma base conjugada estável, certo? Ela consegue ficar bem na forma iônica, ela é estabilizada na forma iônica, tá bom? Então, premissa bem importante aqui, ó. Ácido forte, base conjugada fraca. O que é uma base conjugada fraca? É quando ela está o quê? Estável, certinho? E a gente vai utilizar esse mesmo raciocínio para o contrário. Se eu tiver um ácido fraco, é porque a base conjugada é forte. Se ela é uma base conjugada forte, ela é uma base conjugada instável, tá
tá bom? Melhor exemplo que eu posso citar para vocês é isso daqui, ó, o HCl. Eu creio que todo mundo já trabalhou alguma vez ou outra com algum problema que envolve ácido clorídrico, certo? Que é um dos ácidos mais comuns em vir em provas de vestibular aí pra gente. É o seguinte, eu digo aqui para vocês que o ácido clorídrico é um ácido forte. Aí se eu perguntar para vocês, mas por que o ácido clorídrico é forte? Algumas pessoas vão falar pra gente que é por causa do índice de dissociação dele, que é em torno de 98% e tal. Isso aqui é uma explicação? Não, isso aqui é um dado. Isso não explica por que o ácido clorídrico é forte. Só fala, afirma, só prova que ele é forte, mas não explica o porquê. Sacou? Aí, pra gente fazer essa explicação para vocês, vamos olhar para cá. Em que situação esse ácido é forte? Quando a minha base conjugada é fraca. Para que ela seja fraca, ela deve ser, primeiramente, estável. Olha para esse íon aqui, Cl-, que é o íon cloreto. Aí tu lembra, lá na parte de Química 1, que o cloro ele é um elemento que faz parte da família 7A. Ele é um halogênio. E para que ele se estabilize, ele precisa ganhar um elétron, pela tal da regra do octeto, perfeito? Então observe o seguinte aqui, tudo que o cloro precisa para se estabilizar, para diminuir totalmente a energia dele, é ganhar um elétron. E aí se tu manja de Química 1, tu sabe que essa carga negativa que aparece aqui é justamente o fato do cloro ter ganhado, recebido um elétron, perfeito? Então de novo, como é que eu sei que esse ácido é muito forte? Porque a base conjugada dele é muito estável aqui, perfeito? E é a partir desse parâmetro agora, moçada, que a gente vai tentar definir quando uma substância vai ser orgânica vai ser um ácido forte ou um ácido fraco, tá bom? Então, acompanha aqui nossa regrinha, nossa observação aqui, observa aqui, ó. O ácido será mais forte quanto mais estável for sua base conjugada. Então, dissocia o teu ácido aí e aí a gente vai obter esse parâmetro, tá bom? E aí, vamos pensar o seguinte aqui. Por que isso aqui vai tretar com a tua vida? Porque na grande maioria das vezes, os teus problemas, moçada, em química orgânica, eles vão te dar moléculas como, por exemplo, um álcool. E a primeira coisa que tu tem aqui ó, é verificar que ele tem uma hidroxila. Aí tu volta lá no primeiro ano, tu pensa que sim, porra, NaOH tem hidroxila, e essa hidroxila forma, segundo Arrhenius, uma base. Porque quando esse camarada é jogado em meio aquoso, ele se dissocia em Na+OH-, sacou? E aí quando tu pensa em fazer a dissociação desse álcool, tu pensa em fazer algo parecido com isso aqui, ó. 2 carbonos com hidroxila, 2 carbonos com carga positiva e hidroxila com carga negativa. Isso daqui tá completamente errado. Isso em química orgânica é mais feio do que bater na mãe, viu? Então não façam isso aqui em química orgânica. Tá bom? Então a primeira premissa que eu quero explicar para vocês é que compostos orgânicos oxigenados no geral têm caráter ácido, moçada, todos eles. Ou eles vão liberar H+, ou eles vão provocar aqui a liberação de H+ na água, tá bom? Então, de novo, todos os compostos oxigenados no geral vão ter caráter ácido, perfeito? Vão ser ácidos fortes? Não, eles vão ter ácidos fracos para moderados, mas nunca vão ser ácidos fortes porque não tem alto coeficiente de ionização, tá bom? Agora, vamos acompanhar o seguinte aqui. Aí tu fica pensando, Lamarck, por que esse desgraçado, apesar de ter hidroxila aqui, ele não vai ser uma base, ele vai ser um ácido? E a gente pensa assim, eu já afirmei para vocês aqui, nas ligações anteriores, isso aqui é uma ligação do tipo sigma, certo? Sendo uma ligação do tipo sigma, eu já discuti com vocês na sala de aula que isso aqui é uma ligação forte. Dificilmente essa ligação se rompe, perfeito? Já aqui, ó, eu tenho uma ligação entre um elemento um tanto quanto instável, certo? E uma ligação extremamente polarizada, moçada. Então, num processo de ionização de um composto orgânico, é mais comum tu romper a ligação oxigênio-hidrogênio do que tu romper a ligação oxigênio-carbono, já que ela é uma ligação sigma, uma ligação acentuadamente forte, certo? Então, quando tu vai ionizar, ao invés de tu liberar aqui o íon OH-, que é a ionização errada, certo? Tu vai acabar liberando o íon H+, pela nossa ionização correta, nossa ionização certa. Perfeito? Então, de novo, compostos oxigenados são todos ácidos aqui, em especial os compostos hidroxilados. As hidroxilas na química orgânica aqui, elas vão ser hidroxilas ácidas, tá bom? OH na química orgânica, pensou em álcool, enol, fenol, todos eles vão ser hidroxilas do tipo ácida, tá bom? Então não esquece isso aí que é muito importante, beleza? Agora,
Olha só o que ele pergunta aqui embaixo. Essa questão aqui, o mesmo modelo de questão já caiu várias vezes no vestibular aqui. Eu acho que eu já posso ter visto umas quatro provas diferentes aí, não só da UEA, ou de outros vestibulares também, que tem uma questão exatamente igual a essa. Ele pergunta aqui, ó, qual dos compostos abaixo apresenta maior acidez, certo? E aí vamos lá, qual é a nossa regrinha aqui mesmo? O ácido será mais forte quanto mais estável for sua base conjugada. E aí vamos pensar o seguinte aqui, para você que conhece um pouco de funções orgânicas, sabe que isso aqui é um ácido carboxílico, certo? O ácido carboxílico ele vai ter uma propriedade bacana, bem interessante aqui, que é uma coisinha chamada efeito mesomérico, que é um efeito que se assemelha a uma ressonância, tá bom? Lembrando lá que ressonância é essa deslocalização de elétrons, tá bom? Então, o que pode acontecer? Quando eu ionizo esse camarada aqui, ó, ele vai gerar OH- mais H+. Perfeito? Lembrando, hidroxila aqui na química orgânica é hidroxila ácida. Ela libera H+, e não OH-, tá bom? E aí, ó, dentro desse camarada aqui, dessa dupla ligação, essa dupla ela não vai ficar localizada, não vai ficar presa no mesmo oxigênio. Ela vai ficar ressonando entre os dois oxigênios, dividindo a carga. Então, horas ela vai estar no oxigênio de cima, horas ela vai estar no oxigênio de baixo. Como eu vou estar distribuindo carga aqui, ó, o que acontece? Essa estrutura ela se torna extremamente estável. De novo, nome desse efeito, efeito mesomérico, que é um efeito semelhante à tal da ressonância, tá bom? E aí, de novo, moçada, como essa estrutura aqui é estável por ter esse efeito mesomérico, esse salto aqui de duplas ligações de um oxigênio para o outro, eu posso dizer que esse ácido entre esses três é o mais forte. Perfeito? Então, ácidos carboxílicos apresentam um efeito mesomérico, que é esse salto de dupla ligação de um oxigênio para o outro, no mesmo carbono, certinho? E aí eles liberam facilmente H+. Ácido forte em relação aos outros dois, por ter uma base conjugada estável. Então, aplicando aqui a nossa regrinha. Se eu fosse olhar para esses dois aqui, lembra, sempre que tu for definir a força de um ácido, ele verifica ele na forma ionizada. Então, ele ficaria assim, ó, na forma ionizada, ficaria isso mais H+, e esse ficaria mais H+. Certo? Joinha? É o seguinte, moçada, novamente, vamos aplicar na sua regra. Ele fala o seguinte, o ácido será mais forte quanto mais estável for sua base conjugada. Quem é a base conjugada? Nosso íon negativo, perfeito? E aí o seguinte, você tem que se perguntar o seguinte, qual desses dois íons negativos, qual dessas duas bases conjugadas é mais estável? E aí, se você prestou atenção nas minhas aulas iniciais de química orgânica, tu lembra que esse camarada vai ser estável. Por que ele é estável? O que vai trazer estabilidade a esse íon aqui? O fato dele apresentar ressonância, já que ele tem aqui na estrutura dele um anel aromático, sacou? Então a ressonância, como eu já falei para vocês várias vezes em sala de aula, ela vai estabilizar a cadeia, moçada. Então se ela estabiliza a cadeia, ela vai gerar um íon mais estável, então esse camarada vai ser um ácido mais forte. Se a gente tivesse que colocar aqui, ó, em ordem aqui pra gente, eu poderia afirmar para vocês que todas as substâncias são ácidas aqui, só que esse primeiro vai ser o nosso ácido fraco, por comparação. Esse nosso seria o nosso ácido moderado, por comparação. E esse aqui seria o nosso ácido forte, certo? Na geral, eu falo assim, mas os dois não são ressonâncias, mas pensa o seguinte aqui, olha o nome da função. O nome da função é ácido carboxílico, enquanto essa daqui é um tal de um fenol, certo? Por uma questão de raciocínio lógico, um pouco aqui, tipo, de bom senso, a gente pode afirmar realmente que um ácido vai ser sempre mais ácido do que um fenol, sacou? Então, é basicamente esse raciocínio que vocês têm que usar aí na hora de fazer essas questões. Uma outra possibilidade, gente, aqui, é quando esse camarada ele tem um composto halogenado. O que é halogenado? Algum elemento que faz parte da família 7A. Certo? Lembrando, família 7A, flúor, cloro, bromo,
e iodo. Se tu foi aluno aí da Val, sabe da nossa regrinha, nessa frasezinha, Flamengo, clube brasileiro endividado ou invicto, dependendo se tu é ou não um flamenguista, se tu é ou não um urubuzinho, tá bom? Aí é o seguinte, como eu falei pra vocês agora há pouco, quando a gente for cobrar aqui compostos halogenados, ele vai geralmente dar uma estrutura que também é hidroxilada, certo? E aí tu lembra da forma aqui, ó, da forma ionizada desse composto, que vai ser mais ou menos assim. O negativo mais H mais. Perfeito? Então, já sabe que essa hidroxila é hidroxilácea, ela libera H+, certo? Aquela coisa que eu acabei de explicar para vocês. Perfeito? Aí eu quero que vocês notem o seguinte aqui. Esse cloro aqui, ele é um... Como é que eu posso falar para vocês? Ele é um facilitador, certo? Pergunta, esse camarada tá negativo? Porque ele ganhou elétrons, sacou? E o cloro também é eletronegativo. Então, acompanha comigo. Eu tenho uma seta, uma densidade eletrônica puxando os elétrons para cá. E o cloro também está puxando os elétrons na mesma direção. Vamos pensar o seguinte assim, certo? Aí você fala, mas está puxando os elétrons para baixo. Lembra que esse carbono é sp3, certo, moçada? Então a geometria dele é correta, por mais que eu não tenha representado certinho aqui, é uma geometria tetraédrica, certo? Então, o formato normal dele aqui seria isso. Então, ó, cloro puxa para cá, oxigênio puxa para cá, esses vetores acabam sendo complementares, se somando, certinho? Então, vocês concordam que se eu tenho duas forças puxando os elétrons na direção, é muito mais fácil de eu liberar esse hidrogênio na forma de H+? Então, por exemplo, o metanol vai ser ácido, só que o clorometanol vai ser mais ácido ainda, porque eu tenho o cloro facilitando essa retirada, ajudando o oxigênio a puxar esses elétrons, perfeito? E aí, de novo, se eu tenho aqui, por exemplo, o diclorometanol, eu vou ter aqui mais uma força complementar ajudando a puxar. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês quando eu falo de facilitar a saída do hidrogênio. Eu tenho mais vetores, mais forças puxando esses elétrons, então é mais fácil tu liberar o íon H+, perfeito? Então, quanto maior o número de grupos halogenados ligados à tua cadeia que tem hidroxila, mais fácil vai ser de eu liberar esse íon OH-. Então, quando eu venho para cá, por exemplo, esse último, que é o nosso tricloro metanol, eu vou ter aqui uma força, duas forças, três forças, quatro forças, todas puxando os elétrons numa direção, então vai ser muito fácil de liberar aqui no final H+. Dessas três substâncias, essa daqui forma o nosso ácido mais forte, perfeito? Essa é a primeira situação, quando tem halogênios aqui, certo? A segunda situação se faz aqui respeito em questão de proximidade, tá bom? Então, de novo aqui, ó, vamos olhar, fazer a análise dessas três moléculas nesse segundo exemplo aqui, certo? Eu tenho um álcool, um haloálcool aqui, um álcool com um haleto, e outro álcool com um haleto também. A diferença é que esse não tem cloro, esse tem cloro e esse aqui tem cloro, só que mais afastado, certo? Aí vamos pensar o seguinte aqui, como eu já falei para vocês, o cloro é um facilitador, né? Ele vai ajudar aqui naquela questão de densidade eletrônica. Aqui, o cloro também é facilitador, só que, de novo, como esses camaradas, a principal propriedade deles é a eletronegatividade, e a eletronegatividade vai gerar um efeito indutivo, moçada, eu preciso que esse cloro esteja próximo da minha hidroxila para ele ajudar efetivamente a retirada do hidrogênio, sacou? Então vamos lá. Se eu tivesse que dizer aqui para vocês quem é o ácido mais fraco, o ácido mais fraco aqui, ó, seria esse que não tem cloro, para usar como agente facilitador. Os dois vão ter uma acidez mais elevada, porque ambos têm um haleto para facilitar a retirada do hidrogênio, certo? Só que esse vai ser o mais forte por conta da proximidade do grupo cloro à hidroxila. E esse vai ser o nosso moderado, porque apresenta o cloro, mas esse cloro está o quê? Afastado. Perfeito? Essa é a segunda possibilidade. E aí, a gente vai ter uma terceira possibilidade também. Observa, de novo eu tenho aqui dois aletos, ou álcool com aletos acoplados, certo? Os dois aletos estão aqui ligados ao mesmo carbono da hidroxila, que a gente já sabe que é uma hidroxila ácida, certo? A diferença é que aqui eu tenho um cloro e aqui eu tenho um bromo. E aí, você vai lembrar de uma paradinha chamada propriedade periódica, certo?
Que propriedade é que vocês lembrem aí, moçada? Essa propriedade aqui é a tal da propriedade de eletronegatividade. Aí tu lembra lá, o que é eletronegatividade? Capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, de ganhar elétrons, perfeito? Como é que essa eletronegatividade cresce na tabela periódica? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? E aí é o seguinte, quando eu vou olhar aqui nos azetos, eu tenho que o cloro tá aqui e o bromo tá aqui. Então é razoável eu pensar que o cloro é um elemento que vai ser mais negativo e o bromo menos negativo. E se eu for pensar aqui em termos de facilitador, quem é que facilita mais aqui a retirada do hidrogênio, a formação de H+, eu tenho que lembrar que o elemento que vai ser melhor facilitador de saída de hidrogênio vai ser aquele que é mais eletronegativo, tá bom? Então, de novo, se tu tem uma questão aqui, um exemplo desse, onde tu tem duas moléculas similares, então as duas têm haleto, só que um é mais eletronegativo, o que é mais eletronegativo vai gerar o ácido mais forte, obrigatoriamente, e o que é menos eletronegativo vai gerar o ácido mais fraco, obrigatoriamente também, certinho? Então, essas ideias sobre acidez, elas são meio complexazinhas, mas quando tu coloca a cabeça no lugar, elas acabam ficando bem simples. Às vezes o que falta para você analisar em algumas questões de química orgânica é um pouco lá da química 1, porque ela pega bastante nesse sentido aqui, tá bom? Então, acidez aqui de boa, a gente lembra que a gente está trabalhando com compostos oxigenados, né? Mas olha como o negócio muda de processo. Agora, vamos falar aqui um pouquinho do nosso elemento nitrogênio, certo? Que é outro aí que o pessoal às vezes se pega pensando nele, tá bom? Acidez em compostos nitrogenados. É o seguinte, lá na parte da hidroxila, do oxigênio, a gente utilizou lá como parâmetro nossa teoria de Arrhenius, certo? Aqui a gente vai utilizar outra teoria. Então, para Arrhenius, o que é um ácido? Um camarada que libera H+. O que é uma base? Um camarada que libera OH-. Aqui na teoria ácido-base de Lewis, a gente vai ter o seguinte aqui. Ácidos são substâncias capazes de receber um par de elétrons, no passo que bases são aquelas que são capazes de compartilhar um par de elétrons, tá bom? E aí eu peguei para vocês aqui, eu coloquei aqui o nitrogênio, né, que é o elemento que é de nosso interesse, e vamos fazer a tal da distribuição eletrônica do nitrogênio. Então vai ficar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, tá? Fiz merda aqui. Me empolguei. 1s2, 2s2, 2p3, 2, 4, mais 3, 7, tá bom? Então eu posso assumir aqui, moçada, que o nitrogênio, ele vai ter aqui na camada de valência, que é a nossa camada 2, que é a nossa camada que interessa pra gente fazer as ligações, ele vai ter ao todo 5 elétrons, tá bom? E aí eu tenho que lembrar da regra do octeto, que fala que para um elemento alcançar a estabilidade, ele tem que ter na camada de valência 8 elétrons, perfeito? E aí eu vou utilizar essa mesma regrinha para determinar o número de ligações e o número de elétrons livres ou de pares isolados. Bom, isso é uma teoria lá da química 1, tá bom? Então, ele tem ao todo 5 elétrons. Para 8 faltam quantos? Faltam 3. Então, eu vou assumir que ele vai ter 5 elétrons. 3 desses elétrons vão ser elétrons desemparelhados. E os outros 2, que formam os 5, todo que ele tem, vão virar o que a gente chama aqui, ó, de par de elétrons isolados ou par de elétrons livres. Sacou? Joinha? Então, de novo, fiz a distribuição eletrônica, identifiquei aqui que a nossa camada de valência é a camada 2. Ao todo, a camada 2 tem 5 elétrons. Aplico a regra do octeto. O que o octeto fala? Eu tenho que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, vem para cá. Ele tem 5, para 8 faltam 3. Então, ele vai ter 3 elétrons desemparelhados, que vão fazer as ligações normais, e os outros 2 vão ser obrigatoriamente um par de elétron isolado, um par de elétron livre. Perfeito? E aí, ó, eu vou pegar aqui uma reação bem interessante que vive aparecendo lá na química 2, que é a reação de formação do íon amônio. Olha para cá, ó. Aqui eu tenho a nossa molécula de amônia, que é um NH3, perfeito? Aqui eu tenho aqueles elétrons do nitrogênio livre, os elétrons desemparelhados, aqui, ó, 1, 2, 3, e eu tenho um par de elétron aqui. Aí vamos lá. Todo mundo deve saber aqui, se não sabe, vai saber agora, né? Que esse hidrogênio aqui é o nosso hidrogênio ácido, certo? Lá de Arrhenius e por aí vai. Perfeito?
E é o seguinte, moçada, olhem para cá, vou fazer um esquema aqui para vocês. Isso aqui é um átomo de hidrogênio no estado fundamental. Como é que esse átomo como é que ele se determina? Eu tenho um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Se eu fizer ionização, moçada, a formação aqui, ó, de um cátion, certo? Que é por perda de elétron, vocês concordam que ele vai ficar nessa formação aqui, ó? Antes era um próton e um elétron, agora é apenas um próton e o elétron foi dissipado, que é o nosso H+, certo? Então, o hidrogênio, ele se completa o octeto lá com configuração de hélio, com 2 elétrons. Então, nessa configuração aqui, para ele se estabilizar, ele precisa ganhar um elétron. E aí ele completa lá a configuração de elemento hélio, sacou? É uma daquelas exceçõezinhas aqui. Agora vocês entendem que se ele não é mais hidrogênio, ele é o que? Um H+, ele não precisa ganhar só um elétron. Agora ele precisa aqui, para se estabilizar, ganhar 2 elétrons. Perfeito? Outra coisa importante, então de novo aqui, no formato original, no formato fundamental, o hidrogênio, para se estabilizar, ele precisa ganhar um elétron. Na forma iônica aqui, ele precisa ganhar 2 elétrons, certo? E aqui, ó, de novo, se ele era um próton e um elétron, ele perdeu um elétron e virou só um próton, sacou? Esse ponto aqui é muito importante para mais tarde, quando a gente estiver discutindo ligações, isomeria, quando a gente estiver também discutindo a questão de reações orgânicas. Vai aparecer muito esses termos, protonar e desprotonar. O que é protonar? É ganhar H+. O que é desprotonar? É perder H+, porque, de novo, toda vez que eu estou falando de H+, eu tenho que lembrar que, de forma bem resumida, no âmago, ele é apenas um próton, certinho? Então, vamos aplicar o seguinte, voltando de novo. Na forma original aqui, ó, o hidrogênio, na forma fundamental, ele precisa de um elétron para se estabilizar. Na forma iônica, ele precisa de 2. Aí tu volta aqui para cima. Essa amônia aqui, moçada, ela é formada por nitrogênio, que tem 3 elétrons livres e um par. Aliás, 3 elétrons emparelhados e um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres pode fazer uma ligação que lá na Química 1 vocês vão chamar ela de ligação dativa ou coordenada. Certo? Que acontece quando um elemento compartilha 2 elétrons, sacou? Então é como se eu estivesse pegando esse par de elétrons aqui para capturar o hidrogênio aqui, certo? O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou usando a amônia para capturar um hidrogênio que é ácido, certo? E eu posso seguir a seguinte linha de raciocínio. Se a amônia captura o hidrogênio ácido para a formação do íon amônio, é como se ela funcionasse para a gente como se fosse uma base. Ela neutraliza o ácido aí. Não por formação de água como lá em Arrhenius, não jogando uma hidroxila, mas sim capturando o hidrogênio, sacou? E de novo, se a amônia, se o nitrogênio consegue capturar um hidrogênio que é ácido, ele vai ser classificado com a gente como uma base. Só que não uma base de Arrhenius, e sim uma base de Lewis. Vamos lá ler de novo o que é uma base de Lewis, moçada. Ao passo que bases, segundo Lewis, são aquelas que são capazes de compartilhar um par de elétrons. E aí, pronto. O que a gente pode imaginar aqui, moçada? Que moléculas orgânicas nitrogenadas em geral vão ter caráter básico. Vou até escrever isso aqui para vocês não ficarem cobrando depois. Moléculas orgânicas nitrogenadas têm caráter básico, certo? Beleza, perfeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma questão interessante. Essa daqui, ó, na questão 4 do materialzinho de vocês que eu enviei para vocês. Vamos lá. Ele pergunta: considere as seguintes substâncias orgânicas aí, assinale a alternativa correta para a ordem crescente de caráter ácido dessas substâncias, tá bom? Então, ordem crescente, certo? Eu quero do menos ácido para o mais ácido. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, tamanho da molécula. Se a molécula é pequena, a gente acabou de verificar lá que o efeito indutivo é grande, sacou? Então, se tiver uma molécula muito grande, eu não tenho tanto efeito indutivo aqui. Então, direto, essa 3 aqui, ó, é a que é menos ácida pra gente, perfeito? Porque ela tem 3 carbonos, ao passo que as outras só tem 2 carbonos, perfeito? E aí eu venho para a seguinte questão, olha só o que eu tenho. A primeira
seria isso, um ácido carboxílico sem nada, certo? A segunda seria isso aqui, um ácido carboxílico, que tem aqui ligado a ela um cloro, certo? E a terceira, eu também tenho um ácido carboxílico aqui de 2 carbonos, mas aqui eu tenho ligados a ele 3 átomos de cloro. E aí cai naquela situação que eu falei para vocês, de facilitar a saída do hidrogênio, certo? Aqui o hidrogênio sai, só que ele não tem, só tem o efeito mesomérico para retirar ele aqui. Aqui, além do efeito mesomérico, eu tenho uma força indutiva do cloro ajudando, facilitando. E aqui eu tenho 3 forças indutivas do cloro servindo como facilitador. Então, nessa ordem, esse daqui seria o nosso segundo, certo? Menos o segundo aqui na nossa ordem crescente, então do menos ácido para mais ácido. Esse aqui seria o terceiro e esse seria o quarto. Nossa resposta seria a resposta A. Perfeito? Joinha. Deixa eu analisar aqui outra coisa. Enfim. Galerinha, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria que vocês fizessem. Eu encaminhei pro tio Tisson lá a lista de exercícios para vocês, mas eu encaminhei também o gabarito, tá bom? Então, eu queria que vocês tentassem fazer os exercícios aí que envolvem todo. Eu acho que eu passei para vocês uma lista com 15 exercícios, tá bom? Tentem fazer eles aí, tá bom? Alguns envolvem algumas informações a mais do que só questão de propriedades, perfeito? E aí, se tu tiver alguma dúvida quanto à resolução ou quanto ao gabarito, perfeito, você me procura. O meu número você já sabe, né? Não vou colocar meu número não. Me chama no Instagram, Lamarck SP. Por último, dá uma curtida no vídeo aí, certo? Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, beleza? Sempre quis falar isso. E a gente se vê na próxima, tá bom? Beijão, como diria Beyoncé, EXO, EXO.